Meu nome é Patrícia e eu vou estar falando para vocês sobre o direito do idoso ao transporte, que é um dos temas do Estatuto que vamos comentar hoje, além do direito à profissionalização, ao trabalho, à previdência e à assistência social. Mas antes de começar a falar dos artigos referentes a esse assunto, eu queria comentar uma coisa importante para que a gente possa refletir ao longo de todo esse seminário que vamos fazer voltado à pessoa idosa. E para começar, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem como a pessoa idosa é vista no Oriente. Isso. Se vocês pensaram que elas são vistas como símbolo de sabedoria e também são tratadas com muito respeito por conta de sua contribuição para a sociedade e também por sua grande experiência acumulada, vocês pensaram certo. E sim, países do Ocidente como o Brasil e também os demais deveriam se basear na valorização do papel do idoso, assim como faz a China, por exemplo. Pois aqui acontece de forma muito diferente, onde muitas vezes os mais novos colocam os idosos como se fossem um peso. E é importante que a mudança comece a partir de cada um de nós, que possamos entender o verdadeiro valor de uma pessoa idosa na nossa sociedade. Olá, eu sou Cassiane Avelar e neste ponto do nosso seminário falarei sobre o direito à profissionalização, ao trabalho, à previdência e assistência social aos idosos, citando alguns artigos. Artigo 26, 27, 28, 29, 32, 33 e 34. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Ele tem direito a ser respeitado, mesmo quanto mais velho. Tendo ele capacidade para exercer suas funções, normalmente, não há por que ser desconsiderado ou rejeitado no seu local de trabalho. Artigo 27. Na admissão do idoso ou qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate de concursos públicos será a idade, dando-se preferência a idades mais avançadas. Um direito conquistado também é sobre o trabalho em relação a cargos que venham a ser empregados, sendo proibida a discriminação por motivo de idade. Outro ganho é em relação à questão de desempate em concursos públicos, pois os mesmos têm preferência, fazendo assim um incentivo a eles a sempre estarem em constante aprendizado e qualificação. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de: primeiro, profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades, atividades regulares e remuneradas. Segundo, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 ano, por meio de um estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. Terceiro, estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Bom, nossos avós vêm de tempos em que estar parado é algo terrível. Eles se sentem inválidos, desvalorizados e inúteis. Muitas das vezes, tendo uma boa saúde, não querem se aposentar assim que a idade por direito chega. Se adaptar à sua realidade física e intelectual é tudo o que precisam para se reinventarem e continuar se sentindo vivos. Cabe às empresas terem a sensibilidade de investir nesses profissionais mais velhos, que tanto têm a nos ensinar com suas experiências de vida. E mesmo para eles mostrarem que com a aposentadoria não chegou o fim da vida, em sim uma época de se aproveitar mais ainda a vida fazendo o que gostam. Artigo 29. Os benefícios da aposentadoria e pensão de regime geral de previdência social observarão sua concessão e critérios de cálculo que prevê o valor real de salário sobre os quais incluem contribuição nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados da mesma data, reajuste do salário mínimo, por rata, de acordo com as suas respectivas datas de início ou de seu último reajustamento, com base em potencial definido em regulamento, observados em critérios estabelecidos na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
A idade mínima para obter o benefício agora é de 65 anos para homens e 60 para mulheres. Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos, os homens 60 e as mulheres 55. O tempo mínimo de contribuição para obter esse tipo de aposentadoria é 15 anos. Expectativa de vida dos brasileiros, segundo o IBGE, de acordo com cada estado. Os do Nordeste têm esperança de vida menor. Os estados com a taxa de vida menor do Brasil é o Piauí, Maranhão e Alagoas. Para os homens é de 67 anos de vida. Já para as mulheres, é no Piauí, Maranhão e Alagoas, entre 74 e 75 anos de vida. Sendo assim, podemos considerar a aposentadoria para homens é de 65 anos. Nos casos desses estados mais carentes, possivelmente eles nunca conseguiriam se aposentar, porque com toda a burocracia que temos em nossos sistemas públicos, até eles darem processo na sua aposentadoria, fazerem os devidos exames e testes que são feitos, já teriam passado a sua vida e eles morreriam, nunca conseguiriam se aposentar. No Espírito Santo, a média de vida para homens é de 74 anos e para mulheres 81. É uma idade muito boa. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio. É uma data que é marcada pela conquista dos seus objetivos quanto cidadãos. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e nas demais permitentes. Primeiro seria: o idoso tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Estatuto do Direito a acompanhante para o idoso, internado ou em observação a qualquer unidade de saúde. É garantir a distribuição de remédios, principalmente os de uso contínuo, para hipertensão, por exemplo, e de próteses e de outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Como as farmácias populares têm os descontos também, e as farmácias cidadãs do governo, onde tem medicamentos de custos mais elevados, que os nossos idosos têm direito de buscar gratuitamente. E outro direito também é os planos de saúde não podem reajustar mensalidades para clientes com mais de 60 anos, pois sabemos que os planos de saúde eles têm preços elevadíssimos em relação às suas mensalidades, porque a terceira idade é uma fase onde há mais gastos de recursos e eles se aproveitam. E com essa lei é um grande ganho que temos para benefício dos nossos idosos. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meio de prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado os benefícios mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Essa aposentadoria por idade do idoso que não tem vínculo com o INSS durante sua vida ou mesmo não chegou a concluir o tempo mínimo de contribuição, garantindo ele o meio de se sustentar com esse benefício. Bom, então vamos lá, começar a falar sobre o direito do idoso ao transporte. E de acordo com o Estatuto do Idoso, no artigo 39, diz que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Ou seja, o idoso maior de 65 anos, ele tem direito à gratuidade nos transportes públicos. E para isso, basta ele apresentar qualquer documento pessoal que comprove a sua idade, como diz no inciso 1 do artigo. No inciso 2 desse artigo, diz que estarão reservados 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados com placa de reservado, preferencialmente para os idosos. Então, gente, em relação
a obrigatoriedade de todos os assentos serem preferenciais no coletivo, além dos 10%, né, como eu já falei, o que eu consegui buscar na minha pesquisa foi que ainda não é válido para todo o Brasil essa lei, né? Em alguns lugares, como por exemplo Teresina, essa lei funciona, mas também é importante a gente ter o bom senso, né? De dar o lugar para um idoso quando os lugares preferenciais estão ocupados, né, gente? Não é fingir demência, né? Fazendo a pêssega dorminhoca lá. É importante que as belas adormecidas acordem, para que realmente, né, o direito do idoso esteja em vigor. E já no inciso 3 do artigo, diz que as pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos ficará a critério da legislação do local ceder ou não a gratuidade. No artigo 40, fala do transporte coletivo interestadual, que são aqueles destinados a viagens entre diferentes estados do Brasil. No inciso 1, diz que 2 vagas devem ser reservadas gratuitamente para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E no inciso 2, diz que deve ser dado desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas. E ainda, o artigo diz que caberá aos órgãos competentes definir mecanismos e critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos já citados. O artigo 41, gente, diz assim: é assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Ou seja, gente, 5% das vagas dos estacionamentos públicos e privados devem ser reservadas para os idosos. O artigo 42 diz que é assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. Bom, então, esses são os artigos, né, aí da parte do direito ao transporte ao idoso. E eu tô trazendo essa imagem para vocês verem como o Brasil vem se comportando com os idosos, né? É fácil a gente ver pessoas novas, pessoas que poderiam estar cedendo o lugar e não se levantam, não se manifestam para poder estar fazendo a diferença. Então, como eu disse para vocês no começo, na introdução desse trabalho, é importante que a mudança comece em cada um de nós. É importante que a gente se levante, é importante que a gente ceda o lugar para o idoso ou para uma gestante. Eu sei que a gente está falando dos idosos em si, né? Mas é importante que a gente faça isso. Porque o idoso, por exemplo, ele já foi muito importante na nossa sociedade. Ele já contribuiu de uma forma muito importante pra gente. E, gente, para o respeito não tem idade, né? A gente pode estar melhorando a qualidade de vida dos idosos de forma simples, fazendo coisas simples. Sendo paciente, respeitando a fila preferencial, não fingir estar dormindo no transporte público, né? Como eu disse anteriormente. E o mais importante, a gente pode estar denunciando casos de maus tratos aos idosos. Diz que 100, gente. E faça a diferença. Quando formos idosos, nada mais seremos do que pequenas crianças num corpo frágil, cheio de sabedoria e experiência. Direito de todos, direito do idoso. Muito obrigada. Por hoje é só.